Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África e como hoje é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Portanto, das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655 e depois às 18h estamos nos 1530. Há que dizer aos ouvintes que este é um programa que foi gravado ontem, quinta-feira. De qualquer maneira, tivemos muitas perguntas pela internet para o nosso convidado. O nosso convidado é o Dr. Adriano Manuel, ele é presidente do Sindicato dos Médicos, já esteve aqui no Angola Fala Só e acordou hoje em voltar de novo para nós discutirmos também a Covid-19, os desafios para os profissionais da saúde em Angola. E eu tenho aqui várias perguntas sobre esse aspecto. Mas, doutora, antes de irmos para isso, eu não podia deixar de lhe perguntar sobre esta questão da Ordem dos Médicos. Eu vi que você teve umas declarações bastante duras sobre a doutora Elisa Gaspar, que foi demitida como bastonária da Ordem dos Médicos. Como é que é a situação atual? Porque a Ordem dos Médicos, ou pelo menos parte da Ordem dos Médicos, diz que isso não é verdade, que ela continua em funções. Qual é a situação atual? Bom, primeiro vale realçar aqui que o Conselho Regional Norte convocou um encontro cujo objetivo principal seria abordar a questão relacionada com a destituição ou não da bastonária da Ordem dos Médicos. Mas a participação foi dos médicos de quase todo o país. De uma forma geral, a maior parte dos médicos de Angola que estão inscritos na Ordem dos Médicos, por aí 50%, mais do que 50%, subscreveram a destituição da bastonária da Ordem dos Médicos. Logo, a bastonária está destituída e, como tal, foi criada uma comissão de trabalho que vai tratar dos assuntos correntes da Ordem durante 3 meses, até promover o próximo pleito eleitoral, para depois então termos um novo bastonário da Ordem dos Médicos. O que se passa é que a bastonária não estava em alinhamento com aquilo que são os objetivos pelos quais a Ordem foi criada, dentre muitas, a falta de solidariedade para com a morte do nosso colega. A bastonária demarcou-se de uma manifestação que a classe médica convocou, fruto da morte do nosso colega, que até agora ainda não bem esclarecido. A bastonária demarcou-se disto, extrapolando desta forma o regulamento ou o estatuto da ordem, segundo a qual a classe médica deve ser solidária em relação àquelas questões que afligem a classe médica de Angola. A primeira questão. A outra está relacionada com o facto da bastonária ter gravado um áudio em que afirma que ela foi chamada para abordar a questão relacionada com a manifestação. Ora, na perspectiva da classe médica, o Estatuto da Ordem dos Médicos é bem claro. A Ordem dos Médicos de Angola subordina-se única e simplesmente aos médicos, não tem subordinação a nenhuma instituição política, religiosa, muito menos do Estado. Logo, quando a bastonária afirma num áudio que foi chamada para abordar essa questão, a pergunta que nós nos fizemos é se ela foi chamada por quem para abordar essa questão, se ela deve simplesmente obediência à classe médica. Esta é outra questão. Outra questão está relacionada com mesmo a questão do coronavírus. Achamos que a Ordem até agora não se pronunciou em relação à questão do coronavírus, de tal forma que o não pronunciamento da Ordem, isso influencia negativamente para aquilo que são as questões relacionadas com a abordagem terapêutica, muito mais também relacionado com a forma como a classe médica encara a questão do coronavírus. Entre outras, essas falo só dessas.
E depois o último está a questão relacionada com a questão dos recursos alocados à ordem. Existem informações segundo a qual os recursos foram mal utilizados e nós precisamos saber, e por isso mesmo convocamos esse encontro para que a bastonária se justificasse, não é? E ela não apareceu por uma questão óbvia, faleceu a mãe, mas de qualquer forma a ordem não é a bastonária. Existem outros elementos que podiam jogar um papel muito importante para explicar isso. Em Muito bem. suma, não está em alinhamento e por isso mesmo ela foi destituída e foi criada a comissão de trabalho. Muito bem. Olha, doutor, eu só queria que você talvez explicasse-me a mim e também aos nossos ouvintes qual é a diferença entre o sindicato e a Ordem dos Médicos. Quais são os papéis, se é que são papéis diferentes entre o sindicato e a Ordem dos Médicos? Bom, a Ordem dos Médicos regula a atividade médica em Angola. Toda atividade médica em Angola é regulada pela Ordem dos Médicos. O sindicato defende os interesses da classe médica. É óbvio que essas duas instituições devem trabalhar em conjunto no sentido de ultrapassarmos aquilo que são as principais inquietações que afligem a classe médica, por um lado, bem como o próprio sistema de saúde em Angola. Muito bem. Olha, então agora vamos às perguntas. Eu, como disse, já tenho aqui muitas perguntas, tenho aqui 3 páginas de perguntas e muitas delas dizem respeito à Covid. E eu vou começar precisamente por essa, já que esse seria o tema principal. Há aqui um ouvinte que pergunta, é o ouvinte Lionel Ribeiro. Ele pergunta quando é que teremos testes em massa da Covid para a Covid-19 para toda a população? Bom, aquilo que tenho estado a observar é que existe um trabalho que o governo de Angola tem estado a fazer no sentido de termos testes em massa. Nós não tínhamos um único laboratório de biologia molecular. À medida que o tempo foi passando, vão criando outros laboratórios de biologia molecular. Em Luanda temos o laboratório, já, Benguela temos, a província do Iste tem, Lubango também tem um laboratório de biologia molecular. Agora, as clínicas privadas também, de uma forma geral, as principais clínicas privadas começaram a fazer testes. Quero acreditar que, à medida que o tempo vai passando, vão criando condições para que possamos ter, então, laboratórios em quase todas as províncias de Angola e, desta forma, melhorarmos a qualidade do teste para Angola também. Olha, doutor, eu não sei se você sabe algo sobre isto. Eu hoje estava a ler uma notícia, creio que era da Organização Mundial de Saúde, que eles diziam que, portanto, estão-se a preparar o envio de testes rápidos do coronavírus para a África e que isso poderá mudar muito favoravelmente, vá lá, o controle da pandemia. Portanto, esses testes que existem agora em Angola não são estes chamados testes rápidos, não é? Não, nós em Angola temos testes rápidos e temos também o de biologia molecular. E por isso mesmo temos os 2 testes. O que nós achamos aqui é que a África, no geral e em particular, o governo de Angola deve jogar um papel muito importante no sentido de termos aqui fábricas que possam então trabalhar nesse sentido. Nós tínhamos 2 fábricas de medicamento, mas precisamos ter fábricas que possam produzir testes para a biologia molecular. E se assim acontecer, certeza absoluta que vamos minimizar substancialmente a falta desses testes em Angola. E acho que, apesar da crise econômica, quero acreditar que o governo poderá fazer um esforço neste sentido, né? Portanto, os testes rápidos é algo que dá o resultado imediato, é isso? Evidentemente. Muito bem. Mas, doutor, já agora, só para esclarecer também os ouvintes, esses testes rápidos são tão fiáveis, não é viáveis, fiáveis como os outros? Sim, Aham. sim. Muito bem. Olha, agora no caso de dúvida é que vamos para os testes biológicos
molecular, que é o RTP. Sim. Uhum. Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta que é relacionada com isto e eu, francamente, não sei muito sobre isto. Ele diz que o governo é do ouvinte Jorge Bruno de Almeida. E ele diz o seguinte: o governo angolano estipulou os preços dos testes da Covid-19 e estamos a receber algumas doações a nível internacional. Sendo assim, gostaria de saber do Dr. Adriano Manuel qual é a sua visão quanto aos preços, uma vez que o teste RT-PCR chega a ser mais caro que o salário mínimo nacional. Francamente, eu não sei muito sobre isto, não sei se o doutor pode explicar. Eu concordo com esse ouvinte. Eu acho que, primeiro, eu acho que deve haver comparticipação. Não há sistema de saúde que sobreviva sem comparticipação. Agora, essa comparticipação deve ser mínima. Por um lado, nós devemos estratificar quem deve pagar os testes. Esse é o meu ponto de vista pessoal. Sim. Eu acho que as pessoas com salário mínimo não devem pagar. Agora, as pessoas que têm bons salários, na minha perspectiva, eu acho que devem pagar, devem comparticipar, mas a maior comparticipação deve ser do Estado. Aqui uma inquietação. O que se passa é que as pessoas que oferecem os grandes salários são os mesmos que o Estado subvenciona a sua saúde. Estamos a falar concretamente dos deputados, estamos a falar de funcionários das empresas petrolíferas, a Sonangol, estamos a falar de funcionários, por exemplo, alguns funcionários do Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Ministério das Finanças. Em suma, as pessoas que oferem os bons salários são os mesmos cuja sua saúde é subvencionada pelo Estado. Então, eu acho que aqui um paradoxo. Quem deve pagar? Eu acho que as pessoas que oferem grandes salários, esses devem pagar, devem comparticipar para que os mais pobres, aqueles que têm cujo salário mínimo nacional, o ouvinte disse muito bem, que o teste de biologia molecular, esse teste é muito mais caro que o salário mínimo nacional. É óbvio que não é possível quem oferece este salário fazer esse teste. E observamos que a grande parte das pessoas que estão a ser acometidas pelo coronavírus são pessoas pobres, que não têm poder de compra, que têm dificuldade financeira e alguns até desempregados. Logo, eu acho que o Estado deve trabalhar no sentido de subvencionar para os mais pobres e aqueles que são os mais ricos e que oferem grande salário, estes sim é que devem participar. Olha, doutor, já agora, desculpa a minha ignorância, mas você talvez possa explicar como é que isso funciona na prática neste momento. Quer dizer, por exemplo, se o governo vai levar a cabo testagem num local de trabalho, ou, presumo eu, como é que é? As pessoas têm que pagar? Bom, eu preciso compreender isso também. Deixa-me dizer que, em relação a isso, eu também tenho algumas dúvidas e vamos esperar para ver como será, principalmente quando se trata dos testes em massa, não é? Muito bem. Olha, agora ainda relacionado com o Covid-19, eu tenho aqui ainda várias perguntas. Uma, você de certeza que vai querer falar muito sobre isso. É o ouvinte Coangula, e ele pergunta quais são as dificuldades que os profissionais de saúde têm enfrentado para fazer face a esta pandemia em dois aspectos. Portanto, as dificuldades materiais e também se isso tem afetado a saúde emocional dos profissionais de saúde. Isto é uma pergunta do ouvinte Coangula. Bom, a dificuldade, de uma forma geral, é de toda a ordem. Nós temos muita dificuldade do ponto de vista material, do ponto de vista do material de biossegurança, bem como do ponto de vista de recursos humanos. Logo, isso, de uma ou outra forma, influencia negativamente para o psicológico do médico, uma vez que nós temos dificuldade até de testes, embora Sua Excelência Ministra da Saúde tenha afirmado
que ontem ou antes de ontem deveríamos receber mais testes. De qualquer forma, há dificuldade de testes e isso, quando isto acontece, e se tivermos que ter em conta muitas vezes a forma de apresentação dos pacientes com coronavírus, a maior parte deles, muitos deles vêm sem o problema respiratório e urge a necessidade de termos os testes a nível dos bancos de urgências. E isso, quando não temos os testes no banco de urgência, dificulta de qualquer forma o diagnóstico e o diagnóstico diferencial para outras patologias cujo quadro clínico se assemelha ao coronavírus. E isso, de uma outra forma, como disse, isso joga com o psicológico da classe médica, sim senhora, né? Muito bem. Olha, ainda mais perguntas sobre o coronavírus. O ouvinte estava a perguntar, basicamente, onde é que se estão a dar a maior parte dos casos de mortes de Covid-19, porque diz ele, na zona onde ele vive, ele não viu ninguém ainda morrer da doença. Portanto, isto leva a uma outra pergunta, doutor, que é, se vocês souberam, não sei onde é que é a maior incidência de mortes da doença, mas de qualquer maneira, eu queria lhe perguntar também sobre os dados que são fornecidos diariamente pelo governo, se você acha que isso são dados fiáveis. Bom, como dizia, a maior incidência em Luanda. Agora, eu acho que existe algum viés do ponto de vista da informação. Eu ponho sempre um ponto de interrogação se tivermos que ter em conta aquilo que nós temos vivenciado em algumas unidades hospitalares. Por exemplo, o facto de, durante um período de tempo, não haver testes nos bancos de urgências, ocorreram situações em que surgiram pessoas com patologia do foro respiratório e nessa altura não havia testes e algumas dessas pessoas acabaram falecendo e porque não haviam testes, muitos desses doentes não se fez o teste pós-morte, então ficamos com a dúvida se essas pessoas tinham Covid ou não tinham Covid. Então eu fico sempre com um ponto de interrogação em relação aos dados. Me parece haver dados enviesados, mas de qualquer forma não deve haver grande diferença assim, não é? Pois, porque o que dizem, e corrija-me se eu estiver errado, é que se realmente os dados estivessem errados, os hospitais estariam muito cheios, não é? O que não acontece. Por isso é que eu disse que Exatamente. a diferença poderá não ser muito grande. Exatamente, exatamente. Olha, doutor, agora tenho aqui uma pergunta, vá lá, um pouco mórbida, que é o ouvinte Likeva King. Ele quer saber o que é que se faz com os corpos das pessoas que morrem de Covid-19. Isto é, eu penso que ele quer saber se há alguma situação especial para isso, que os mortos de Covid-19 têm que ser submetidos a um outro funeral, ou não sei como é que é isso. Não, o que se passa é que há um processo, o governo, o Ministério da Saúde, na perspectiva de proteger, na perspectiva de proteger os familiares, responsabiliza-se pelos funerais e essas pessoas normalmente elas são enterradas num período diferente do período normal, normalmente no período da tarde, com alguma proteção só. Não se faz mais nada do que isso. É só para impedir com que, sabe que nós em África e particularmente em Angola, normalmente os cadáveres vão para casa antes de ser enterrados. Em relação à questão, os pacientes que morrem de Covid, isto não acontece. Não vão para casa, na verdade, todo o tratamento é feito na instituição hospitalar e saem do hospital diretamente para o cemitério com um número mínimo de familiares a acompanhar. É o que acontece. Muito bem. Bem, eu só queria aqui dizer, eu finalmente encontrei o nome daquele ouvinte que tinha perguntado sobre as estatísticas das mortes, era o ouvinte Joaquim Salvador e, portanto, ele estava aqui logo ao topo da minha página, era por isso que eu não o via. Doutor, ainda vamos continuar, creio eu, com a Covid-19. Vamos lá ver. Eu tenho aqui uma pergunta que é sobre... Bem, está relacionada com a Covid-19. Este ouvinte é o ouvinte Eliseu, Cambalanga Eliseu. Ele diz,
ele diz porque é que não há, eu não sei se isto é verdade ou não, mas tem-se verificado muitas mortes por malárias e doenças respiratórias agudas em Angola. Porquê é que o governo não implementa vacinas? Bem, doutor, eu não creio que haja vacinas para a malária, não é? Nesta altura não há vacinas para a malária. Até Muito agora bem. não há vacina. Estuda-se. Nesta altura tem estado a estudar. De qualquer forma, vale realçar aqui que, apesar de tudo, morrem mais pessoas de malária do que de Covid-19. Isso é um facto. Né? A malária Exatamente, olha, isso é é a exatamente a principal. pergunta. O Eliseu Camalanga pergunta exatamente isso depois. Ele diz: as atenções estão simplesmente viradas para a Covid-19 e todas as outras endemias são postas de parte. Bom, eu acho que o governo, dada a alta taxa de mortalidade que o Covid pode provocar, eventualmente o governo tenha olhado muito para o Covid. Não deixa de ser verdade isto que o ouvinte disse. Nós achamos que tem-se descurado muito a questão relacionada com outras doenças, nomeadamente a malária e outras patologias outras patologias infecciosas, muitas delas até do foro respiratório, e outras patologias. O ponto de vista do ouvinte, na minha perspectiva, é real. De qualquer forma, morre-se mais pessoa por malária do que o Covid, e achamos nós que deve-se fazer um trabalho no sentido de diminuirmos o elevado índice de mortalidade por malária. Porque, verdade seja dita, morrem mais pessoas de malária do que Covid. Sim, senhor. Quero eu fazer-lhe uma pergunta que é sobre a questão da morte do Dr. Dalla. Portanto, na altura que o Dr. Dalla morreu, as autoridades, creio que mesmo a nível ministerial, disseram que se tratou de um acidente, que ele teve um problema cardiovascular, caiu, teve ferimentos na cabeça, mas que a morte dele não teve nada a ver com isso. Houve aquela manifestação, o Sindicato dos Médicos levantou dúvidas sobre esta justificação dada pelas autoridades. Como é que está essa situação? Existe foi criada uma comissão de inquérito por parte do governo, mas de qualquer forma o sindicato está a tratar com os nossos advogados no sentido de abordarmos essa questão. Por enquanto, o sindicato só pode dizer que esta é uma situação que vai à justiça, de certeza absoluta. Como dissemos na véspera, o sindicato vai entrar com um processo de crime para observarmos eventualmente as causas de morte, porque é óbvio que nós sabemos que a causa de morte do Dr. Silvio Dalla não foi aquilo que a polícia diz. De qualquer forma, este é um processo que está a andar e que a qualquer altura vocês terão a oportunidade de ouvir os resultados. Desculpe eu insistir sobre isto, doutor, mas duas perguntas. Portanto, você diz que tem a certeza de como é que o doutor Dalla morreu. Como é que vocês têm essa certeza? Bom, aquilo que nós observamos no corpo do nosso colega não tem absolutamente nada a ver com aquilo que são as informações que a polícia disse, por um lado. E a própria contradição de informações da própria polícia. A polícia, de uma forma geral, havia muitas contradições. E essas contradições levaram-nos a crer que a causa da morte não foi aquilo, aliás, do facto, como disse, aquilo que nós observamos no corpo do nosso colega. A polícia, por exemplo, só a título de exemplo, a polícia diz que o nosso colega tinha leves escoriações, quando nós observamos feridas incisas profundas com muito sangramento. Só a título de exemplo, né? Então, portanto, está a falar é de causa. feridas no corpo, Feridas no corpo? Evidentemente, no couro cabeludo do nosso colega, com extravasamento de muito sangue.
Muito bem. Olha, e já agora, isto é uma pergunta ainda relacionada com isso. Você disse que o governo disse que ia formar uma comissão de inquérito. Ah, eu tenho a dizer que há muito ceticismo sobre isso, porque nós sabemos, e creio que você concorda, que muitas vezes governos, não só em Angola, como em redor do mundo, dizem que formam comissões de inquérito e depois as comissões de inquérito duram para sempre, não é? Como é que você vê isso? Por isso mesmo é que o sindicato vai entrar com processo judicial, pensando que a comissão de inquérito poderá não surtir algum efeito, então nós, por isso é que vamos entrar com processo judicial. Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta muito interessante do ouvinte Pedro Jorge. Já não tem a ver com a Covid, doutor, mas é uma pergunta que eu acho muito interessante e que você, como médico e, acima de tudo, como sindicalista, deve querer responder. É uma pergunta interessante. Ele pergunta: não acha que é um desperdício entregar a gestão de um hospital a um médico quando há falta de médicos a praticar em Angola? É uma pergunta do ouvinte Pedro Jorge. Concordo plenamente com ele. Concordo plenamente com ele. Eu acho que para ser diretor de um hospital, necessariamente não tem que ser médico. Se tivermos que ter em conta que a exiguidade de médicos existente no nosso país, opinião que podíamos entregar a gestão de um hospital a pessoas que têm formação na área de gestão. Agora, é claro que existem dentro da estrutura de um hospital que o médico é que deve gerir. É o caso do diretor clínico, é o caso do Claro. diretor pedagógico, isso sim. Agora, para a direção do hospital, eu concordo, da mesma forma que concordo com a ideia segundo a qual, para ser ministro da Saúde, necessariamente não tem que ser médico, não é? Sim. Por exemplo, nós temos, o país tem um déficit de cardiologista. Nós temos uma ministra da Saúde cardiologista que não trabalha como cardiologista, quando o país não deve ter mais do que 150 cardiologistas para 30 milhões de habitantes. É um desperdício termos uma ministra da Saúde cardiologista. Nós temos um ministro, um secretário de Estado para a área hospitalar, um médico, um eminente cirurgião, um grande docente de cirurgia. Meu ponto de vista pessoal, ele faria melhor trabalho estando no hospital, formando quadros do que está no Ministério, do que está no Ministério da Saúde. Já tivemos situações em que tivemos o diretor para a área hospitalar, também um grande cirurgião. Neste momento, temos uma médica que é diretora nacional dos hospitais, cuja especialidade está diretamente relacionada com não me lembro bem a especialidade dela, se me lembrar depois, ainda não nesta Sim. entrevista, digo, mas tem uma especialidade que nós quase que temos muito pouco no nosso país. Então, o ouvinte não deixa de ter razão, é realmente um desperdício e concordo com ele. Vamos agora continuar, vamos a uma reportagem a partir de Luanda com a colaboradora Ludmila Rangel, que foi exatamente averiguar quais são as dificuldades pelas quais passam os profissionais de saúde em Angola. A crise nos mostra uma série de problemas urgentes, como o aumento significativo da pobreza e do desemprego. E a Covid-19 acaba por mostrar essas lacunas a nível mundial, começando por mexer num dos pontos mais sensíveis de qualquer país: sistema de saúde. E Angola não foge a regra. O mestre em Saúde Pública, Jeremias Agostinho, disse que existem 5 desafios e estes devem ser tidos em conta. O primeiro desafio que nós colocamos, passados 7 meses que convivemos com a doença, e porque achamos que é prioritário mesmo, é a salvaguarda dos profissionais de saúde. É imprescindível que neste momento, e até pelo número de profissionais que nós temos no país, que as entidades de direito tomem um conjunto de medidas no sentido de fazer com que o número de infectados e o número de pessoas que perderam a vida pela Covid-19 e que fazem parte do grupo de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde da linha da frente estejam devidamente protegidos. E quando nós falamos em proteção, estamos a falar que é necessário que se crie equipamentos de biossegurança para os profissionais, equipamentos de biossegurança para as instituições que prestam serviços de saúde. Estamos a falar também, inclusive, de uma proteção do ponto de vista
financeiro, do ponto de vista social, também para estes profissionais. Outro aspecto, inclusive, também o apoio à saúde mental, porque nos últimos tempos notamos que os profissionais estão bastante desgastados, já éramos poucos para atender a demanda que a população a nível do nosso país, com o número que vai reduzindo em função de infectados e de mortes pela pandemia, e isto vai causando um desgaste psicológico a nível da classe. A sociedade angolana pode retornar ao que se encontrava, mas mudará significativamente em alguns aspectos. Bem, o terceiro desafio que o país terá será a gestão dos grupos de risco. Nós temos grupos de risco do qual fazem parte as gestantes, os hipertensos, os maiores de idade, os diabéticos, pessoas com câncer, pessoas com VIH, pessoas com um conjunto de doenças. E dentro desse grupo de risco nós temos crianças que agora têm de ir à escola, temos adultos que vão para o trabalho e também temos profissionais de saúde que fazem parte desse grupo de risco. O Estado tem que criar uma estratégia para conseguir ir ao encontro desses grupos de risco sem que haja necessidade de eles irem ao encontro das instituições de saúde, para fazer com que o número de pessoas que perdem a vida reduza significativamente. Não parece que o mundo onde iremos desembarcar depois da Covid-19 seja o mesmo como anteriormente saído. Depois, o quarto desafio é a capacidade de teste que nós temos. O desafio que temos em relação aos testes agora é fazer com que não seja apenas o teste da marca Abbott que seja utilizado, mas também de outras marcas para facilitar a importação. O desafio a seguir tem a ver com a resposta do serviço de saúde em si, das equipas rápidas do serviço de saúde. À medida que o número de pessoas infectadas vai aumentando, as equipes de respostas rápidas não podem ser exclusivamente do setor público, porque não estão a conseguir dar conta do recado. Há aqui necessidade de se permitir que o setor privado crie equipas de resposta rápida. Outra situação, em relação ainda ao setor da saúde, é que as altas epidemiológicas, ou seja, aquele cidadão que é seguido numa instituição privada, por exemplo, que já tem 2 testes negativos, para ter alta epidemiológica, ele necessita que essa seja dada por uma instituição do setor público. Está a dificultar muito, porque o número de doentes é bastante elevado e as equipas dos gabinetes municipais não dão conta do recado. É preciso, nessa altura, permitir que as equipas das instituições privadas também tenham autonomia para dar alta epidemiológica dos pacientes que as mesmas acabam por seguir. O vírus, originado no interior da China, abalou o planeta e colocou a população em quarentena. Chegou e deixou o futuro para trás com planos, trabalhos, compromissos e projetos suspensos. Esta foi a reportagem de Ludmila Rangel, a partir de Luanda. Tem aqui ainda uma pergunta relacionada com a Covid. É do ouvinte Augusto Chivemba e é sobre o regresso às aulas. Ele pergunta se este regresso às aulas não vai aumentar o número de casos de Covid-19 e depois pergunta-lhe qual é a estratégia que os médicos aconselham, portanto, neste retorno às aulas. Como é que os médicos, como você, aconselham, vá lá, os alunos e os professores que regressam às aulas? Doutor. Bom, eu sou das pessoas que não concordo com a ideia de que as aulas, deve haver o regresso às aulas. Nós devíamos encontrar uma modalidade, eventualmente não presencial, onde os encarregados de educação iriam buscar os conteúdos e em casa, então, com o apoio das escolas, iriam dar aulas aos seus respectivos filhos, para aqueles que estudam, para aqueles que têm nível académico para tal, e para os que não têm, encontrarem outra modalidade que não fosse ou que não seja presidencial, né? Ou presencial, digo, que não seja presencial. Eu, pessoalmente, vos confesso que os meus filhos não vão à escola, não irão à escola, porque o problema, devemos compreender que o problema até não é muito o contágio as crianças poderão contagiar-se, mas o grande problema é que muitas dessas pessoas, os seus pais, são mais velhos e com alguma comorbidade.
significa dizer a probabilidade deles trazerem a doença para casa é de tal forma grande e a probabilidade dos seus pais falecerem também é grande. Essas pessoas correm o risco de ficarem sem aqueles que são os seus grandes, as pessoas que jogam um papel muito importante para a sua sobrevivência. Do meu ponto de vista pessoal, acho que é prematuro o regresso às aulas. Por mim, não deveríamos regressar às aulas. Muito bem. Talvez o doutor quisesse falar um pouco, você falou do problema das crianças trazerem as crianças. Não sei se respondi à questão. Sim, sim. Eu queria só que você talvez explicasse mais um pouco aos nossos ouvintes esta questão, porque, quer dizer, pelo que eu sei, as crianças e mesmo os adolescentes são menos suscetíveis a ficar com a Covid-19, mesmo que sejam infectadas. Mas o perigo, portanto, é que elas possam trazer o vírus para casa. É isso que você está a dizer, não é? Bom, não é que sejam menos suscetíveis. Elas são menos suscetíveis de desenvolver a doença, não de apanhar o vírus. São menos suscetíveis de desenvolver a doença, mas em contrapartida, eles podem transmitir para os seus pais, que muitos desses pais são pessoas com vulnerabilidade, são pessoas com comorbidade, são pessoas que podem ser hipertensos, podem ser diabéticos, obesos. Aliado ao fato de algumas dessas crianças viverem com os avós, pessoas com idade muito avançada. Logo, e essas crianças ficam sem os seus progenitores. Daí que eu sou de opinião que o melhor seria não termos aulas presenciais. O ouvinte Augusto Chivembe pergunta-lhe, já agora, como as aulas estão a decorrer, o que é que você aconselha para os alunos e para os professores que vão às aulas? O que é que eles devem fazer para se proteger? Bom, é cumprir com as medidas de biossegurança, né? Cumprir com as medidas de biossegurança. Aqui há um problema. As escolas públicas não estão em condições, do ponto de vista de biossegurança. A maior parte delas, nós tivemos a oportunidade de passar por algumas dessas escolas, bem como temos familiares que são professores, e a maior parte deles afirmam que as escolas públicas não têm condições de biossegurança de uma forma geral. De qualquer forma, vale aqui dizer que é importante que as direções das escolas, os professores, bem como os encarregados de educação, criem condições para que a biossegurança exista nas suas instituições, hospitalares, e por essa via, então, para diminuir o elevado índice de contágio nas escolas. Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui uma pergunta que ainda está relacionada com esta questão da ordem dos médicos, e desculpe, eu devia ter feito esta pergunta no princípio, quando abordámos essa questão, é do ouvinte Gerson Martins Luís. E ele basicamente pergunta se é possível ter uma classe de médicos robusta e unida quando há este conflito com a ordem dos médicos que dá a entender que haver fragilidades e antagonismos com os profissionais engajados na medicina. Bom, nós estamos numa fase de união. É claro que durante muito tempo a classe médica esteve desunida, mas à medida que o tempo vai passando, nós vamos criando condições para que possamos estar unidos. Pela primeira vez, nós tivemos uma manifestação em torno do caso de Cecílio Dalla em toda Angola, excetuando em 3 províncias do país, nomeadamente as 2 Lundas e a província de Quando Cubango. De uma forma geral, todas as outras províncias, a classe médica esteve unida. A mais recente, no caso, é a questão da destituição da bastonária da Ordem dos Médicos, em que mais de 4.000 médicos, dos 7.000 e poucos médicos existentes, aderiram ao processo. Isso subentende aqui que, à medida que o tempo vai passando, vamos nos tornando cada vez mais uma classe unida. Daí que é um processo longo, devemos ter em conta que durante muitos anos, mais de 40 anos, não tivemos uma classe médica unida. O Sindicato dos Médicos tem estado a jogar um papel muito importante para que nos possamos cada vez mais estar unidos. Agora precisamos, nos próximos tempos, termos um bastonário ou uma bastonária que esteja em alinhamento com aquilo que são os objetivos pelos quais a Ordem dos Médicos foi criada.
não tivemos com a atual bastonária da Ordem, com a ex-bastonária da Ordem dos Médicos. De qualquer forma, estamos a caminhar para sermos uma classe cada vez mais forte. Uhum. Olha, doutor, agora uma pergunta. Eu sei que da última vez que você esteve aqui falámos um pouco sobre isto, mas de qualquer maneira está aqui o ouvinte Ndala Kalanga Wakuamba. E este ouvinte é sobre a questão do recrutamento de médicos estrangeiros. Ele pergunta se é justo importar-se médicos quando temos carências gravíssimas de médicos especializados e recebendo rios de dinheiro, quando, diz ele, há médicos angolanos que estão sem emprego. Bom, deixa-me lhe dizer que, ainda que os médicos angolanos que estão sem emprego sejam admitidos, mesmo assim vamos precisar de médicos. Porquê? Porque Angola está nesse momento com 30 milhões de habitantes e nós não temos, afinal de contas, não temos mais do que 8 mil médicos. Inicialmente falava-se em 12 mil médicos, mas os dados mostram-nos que somos muito menos do que 12 mil médicos. Então vamos precisar de médicos estrangeiros. O que eu acho é que não deve haver médicos angolanos empregados, e que devemos ir buscar médicos estrangeiros que venham para aqui para formar os angolanos. Essa é a minha perspectiva. Eu acho que não precisamos de médicos clínicos gerais para vir. Precisamos de médicos especialistas para continuar a dar formação, porque o processo de formação médica em Angola, nos últimos tempos, nós todos os anos temos uma média de 700 a 800 médicos a serem formados em Angola. Logo, achamos nós que se forem admitidos esses médicos e se tivermos um projeto de formação devidamente estruturado na perspectiva, como disse, na perspectiva da formação na especialidade, de certeza absoluta que vamos mitigar as dificuldades que nós temos do ponto de vista de médicos especialistas, né? Logo, para dizer que não concordo com a vinda de médicos que não jogam um papel importante no processo de formação quando nós temos médicos desempregados. Muito bem. Olha, eu tenho aqui ainda uma pergunta de um ouvinte que já tivemos aqui uma pergunta dele, que é o ouvinte Eliseu Cambalanga. E este ouvinte quer saber se o problema que há nos hospitais com a falta de medicamentos, que é um problema que nós sabemos que existe, não se deve ao facto de haver muita gente do governo que é detentor das grandes clínicas e farmácias e, portanto, que essas clínicas e farmácias recebem esses medicamentos que não há nos hospitais do Estado. Eu não quero entrar nisto. Eu não posso fazer a afirmação que o ouvinte fez. O que eu posso dizer é que nos nossos hospitais existe uma carência gritante de fármacos. Na minha perspectiva, deve-se essencialmente a questões organizativas e nós precisamos estar mais organizados e tenho certeza absoluta que mais organizados e também haver maior disponibilização por parte do governo de recursos financeiros, certeza absoluta que vamos resolver essa questão. Por um lado. Por outra, que é a mais importante, é investir no sistema de saúde primário. Nós temos estado a investir fortemente no sistema de saúde curativo, quando devíamos investir no sistema de saúde primário. Se investirmos bem no sistema de saúde primário, de certeza absoluta que vamos ter poucas doenças e não vamos ter necessidade de termos muitos fármacos, muitos medicamentos nos hospitais. Sim. Porque o sistema de saúde primário é essencialmente preventivo e 80% a 90% das doenças no nosso país são preveníveis. Então, nós, se atuarmos no sistema de saúde preventivo, de certeza absoluta que vamos melhorar, porque teremos muito poucos doentes a ocorrerem o sistema de saúde primário, o secundário e terciário. O nosso problema está essencialmente no sistema de saúde primário. Devemos investir substancialmente no sistema de saúde primário para que possamos ter menos mortes, para diminuirmos o elevado índice de mortalidade do nosso país.
Muito bem. Olha, doutor, eu creio que estamos quase a chegar ao fim, mas de qualquer maneira eu tenho-lhe uma pergunta a fazer. Portanto, nós aqui neste programa já abordámos muitos problemas, desde a Covid à falta de médicos, enfim. Eu queria lhe perguntar quais são as relações do sindicato neste momento com o governo angolano, particularmente, vá lá, com o Ministério da Saúde. Como é que são essas relações? Bom, as relações não são boas porque o Ministério da Saúde, infelizmente, fecha-se ao diálogo, não é verdade? O fundamento do Ministério é que o Sindicato dos Médicos de Angola não era um sindicato legalizado. De qualquer forma, isto está ultrapassado, porque recentemente foi publicado em Diário da República os estatutos do Sindicato dos Médicos de Angola. O Sindicato dos Médicos de Angola prima por diálogo e vamos continuar a trabalhar no sentido de manter o diálogo, porque o diálogo joga um papel importante para que possamos encontrar os melhores caminhos para ultrapassarmos as grandes dificuldades que fermam a saúde em Angola. E só unidos é que vamos atingir os píncaros da glória do ponto de vista organizativo. De tal forma que nós vamos continuar a jogar o nosso papel enquanto sindicato, no sentido de mantermos um diálogo com o Ministério da Saúde para então ultrapassarmos as dificuldades que enfermam a saúde em Angola. Como disse, está ultrapassada essa questão. Vamos continuar a querer dialogar e quero acreditar que num futuro próximo isto estará ultrapassado. Bom, a grande dificuldade que temos, como disse, é essencialmente do ponto de vista de recursos humanos e de recurso material. Recursos humanos porque temos poucos, tanto para enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstico, quando falo técnico de diagnóstico, de raio-x, bem como de laboratórios, temos um déficit e isso faz com que subcarregue as pessoas que trabalham, há uma subcarga das pessoas que trabalham. Esta é uma grande dificuldade. De qualquer forma, vamos continuar a trabalhar no sentido de persuadir o governo de Angola a criar as melhores condições. Aliás, de facto, condições salariais também. Os médicos angolanos ganham muito mal. Os profissionais de saúde angolanos, só para ter uma ideia, o salário do médico de Angola, não há nenhum banco angolano que queira fazer um crédito para, por exemplo, um crédito habitacional, um crédito para a compra de um automóvel, porque o salário é muito baixo. Nós temos situações de médicos que são casados com médicas, que mesmo assim as duas pessoas não conseguem buscar crédito para comprar uma viatura. Então, os médicos são cada vez mais pobres, não há uma valorização da classe médica por parte do governo de Angola e o sindicato está aqui e vai trabalhar no sentido para que os médicos sejam mais valorizados. Muito bem, muito obrigado, doutor. O doutor Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos. Doutor, nós aqui na Voz da América, nós todos queremos agradecer-lhe imenso ter vindo aqui aos nossos microfones. Nós desejamos toda boa sorte e bom sucesso nas suas atividades e muito obrigado por ter estado aqui. Obrigado pela oportunidade que me dão para falar para vocês e até breve. Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.